Olá, seja bem-vindo ao Luz na Educação. Eu sou Esther Santos, educadora parental, e essa é a série Educação de A a Z. Já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, ok? Hoje nós vamos falar sobre a letra G, de gentileza. Como que a gente pode integrar firmeza, que eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, depois você vai lá, com a gentileza. Para que a gente consiga ser firme e gentil ao mesmo tempo, primeiro a gente precisa entender por que eu tenho que ser gentil, sendo que para mim, naquele momento, eu preciso somente ser firme. Bom, quando algum conflito está acontecendo, seja ele qual for, seja birra, malcriação, a criança que sai batendo pé, criança que deu língua, enfim, são várias coisas que podem acontecer e a gente conhece elas bem, né? Neste momento, essa criança está agindo de acordo com as suas emoções. No caso, os seus sentimentos estão todos à flor da pele, gritando ali dentro dele, ele não está conseguindo lidar nem controlá-los. E aí está o momento onde você precisa acolher essa criança. Aí você pode me perguntar: mas eu vou acolher a criança sendo que ela acabou de me dar língua, vou ceder ao que ela está fazendo? Não, você vai acolher a criança nos seus sentimentos. Você não vai ceder a um comportamento, não vai falar para ele que é bonito dar língua, por exemplo, nem que ele pode fazer o que ele quer. Você vai acolher a criança nos seus sentimentos, vai acolher aqueles sentimentos, vai ser o corregulador emocional dos seus filhos. Fazendo isso, você vai aumentar as chances do seu filho te ouvir. Eu tenho certeza que você já deve ter tido a impressão de que você fala e teu filho não te ouve, né? Teu filho sai batendo pé e você falando atrás dele e ele não te ouve. É exatamente isso que acontece, porque as emoções dele estão muito fortes, estão muito descontroladas e ele não consegue realmente nem te ouvir, nem entender o que você está falando. Ele simplesmente sai batendo pé. E para isso você pode usar do abraço, desse acolhimento mais físico e usar palavras como entendo que você está frustrado, eu entendo que você está se sentindo chateado. Você pode usar esse tipo de palavra para ajudar a se conectar com essa criança. E para exemplificar, para poder talvez ficar um pouco mais fácil para você entender, eu lembro de um dia que eu estava na escola e eu fui até a carteira da minha amiga, porque ela não estava conseguindo escrever com a caneta dela. E aí eu chacoalhei para ajudá-la, a intenção era de ajudá-la, mas eu chacoalhei a caneta e tal. E essa caneta estourou e voou algumas tintas assim pela sala. Bom, enfim, veio a professora e me deu uma bronca, mas me deixou tão envergonhada, eu lembro de ter chorado até na escola. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos talvez. Eu lembro de ter ido pra carteira assim, chorando, muito envergonhada com aquilo, como se eu fosse uma criança super bagunceira até, e sendo que o meu intuito ali era de ajudar a minha amiga. E nessa situação, digamos que eu fui punida pela minha ação, de ter levantado da minha carteira e até a carteira de outra criança incomodar, porque eu acredito que na visão daquela professora estaria incomodando e acabei estragando ali a caneta da menina, né? Bom, enfim, quando você consegue se conectar com essa criança que fez a arte, seja ela qual for, a birra, a malcriação, ou alguma coisa até nesse sentido, que queria fazer algo legal, mas acabou não fazendo, ou igual eu citei no vídeo anterior, que a criança quer pôr o suco e acaba derramando. Enfim, você precisa se conectar com essa criança. Você se conectando com essa criança, usando essas palavras de empatia. Eu entendo que você queria ajudar a sua amiga, eu percebi que você foi até lá para ajudá-la. O fato aconteceu, não dá para excluir. A caneta estourou. E a caneta estourou. Então você fala exatamente o que aconteceu ali naquela situação e tenta focar numa solução. Então, ao invés de eu ter me sentido culpada, simplesmente culpada e chorando para minha carteira, se essa professora tivesse um olhar mais empático, mais respeitoso comigo, talvez eu poderia ter dado uma caneta minha para ela, como: ó, me desculpa, não foi essa a minha intenção, por isso estou te dando minha caneta. Vocês entendem que é muito mais sobre ensinar a criança a agir do que sobre punir, porque quando a gente pune, igual eu falei, eu fui pra minha carteira chorando, envergonhada, e não aprendi nada naquele dia com isso. Agora, quando esse adulto ele tem esse olhar mais empático, mais respeitoso, esse adulto consegue fazer a criança enxergar o ato e enxergar as consequências daquele ato e focar numa solução. Então lembre, sempre acalme seu filho, se conecta com ele, para que depois você possa corrigir e focar numa solução. No vídeo que vem nós vamos falar sobre horários. Será que horários é importante para a criança?
Será que rotina seria importante para criança? Você vai saber no vídeo que vem. Um beijo e até o próximo vídeo.